Boa tarde, pessoal. Hoje é dia 1º de julho de 2020, 5h05 da tarde. Vamos iniciar mais um dos nossos eventos aqui, nossos seminários online de Economia Industrial e Inovação. Obrigado a todos. Hoje nós temos a grata presença da professora Janaína Fone, da Unicinos, e a Janaína vai apresentar um trabalho. Eu estou com o nome em mãos aqui, Janaína, depois você apresenta o nome, tá? Eu agradeço a presença da Janaína, agradeço a presença de todos, tá? A Janaína vai apresentar o trabalho, vou pedir para todo mundo ficar com o microfone desligado, especialmente, tá? E aí, a hora que a professora Janaína terminar a apresentação, pessoal, a gente abre o microfone, começa a fazer perguntas e faz o debate, tá? A ideia é que nosso evento dure em torno de 1 hora, tá? A Janaína, 20 e poucos minutos para a apresentação. E a ideia é que a gente tenha mais tempo para debater, tá bom? Obrigado, pessoal, mais uma vez pela presença de todos. Janaína, a palavra é com você. Tá bem, boa tarde, então, para todo mundo, né? Muito bom tá aqui compartilhando, né, um pouco do que a gente vem estudando e encontrando aí os amigos, como a Rosa disse, né, no último encontro, uma forma da gente ter contato com o pessoal do Enem, né? Então, é muito bom. Então, agradeço, né, ao Renato pela oportunidade, agradeço a Alessandra também, que é a autora principal do trabalho, né? A ideia da apresentação, gente, começou... Bom, a ideia do trabalho, né, eu vou falar um pouquinho depois, mas a ideia da apresentação também começou em uma conversa em conjunto com o Renato, né, se eu não me engano, no último Enem, em que eu estava com a monografia da Alessandra aberta, né, olhando os gráficos e os achados, né, no computador, e mostrei para o Renato, porque o Renato e eu, já há bastante tempo, desde que eu comecei a fazer doutorado, a gente compartilha aí algumas discussões sobre a indústria calçadista, né, o Renato também fez estudos e tese nessa temática, eu fiz minha tese de doutorado também, não sobre calçados em si, mas sobre máquinas para calçados, né, e aí estava discutindo com o Renato, mostrando, né, os resultados dos vários indicadores que a gente analisou, vou apresentar para vocês aqui, e a surpresa, de certa forma, né, de alguns desses indicadores pela expressiva problemática, né, que a gente acaba encontrando, então, na indústria calçadista ao longo desse tempo, né. E na conversa com o Renato, então, pensamos, temos que escrever sobre isso, temos que discutir, afinal de contas, né, tínhamos, ou podemos talvez ainda ter um supercluster calçadista no Rio Grande do Sul, né, assim que ele ficou conhecido, por isso do título, agora já vou mostrar para vocês. Então, a ideia né, dessa aproximação com o Renato é da gente poder avançar aí nas discussões, né, e escrever um artigo que consiga refletir essas mudanças que ao longo do tempo essa indústria, uma importante indústria, né, para o Rio Grande do Sul e, de certa forma, para o Brasil também, vem passando, e como é que a gente consegue contribuir com a literatura, dada essa realidade empírica que eu vou apresentar para vocês agora, tá? Então, o título que a gente definiu... Deixa eu só... Compartilha a tela agora, isso. Só me avisem se vocês estão enxergando. Estamos sim, perfeito. Perfeito, eu vou botar em modo apresentação. Isso, melhor. Eu não vejo nada, tá, Renato? Só a minha tela aqui com a apresentação. Então, qualquer coisa, por favor, me avisa. Não, mas tá tudo perfeito, tá tudo ótimo. Estamos vendo aqui. Então, tá. Então, esse título foi um título, assim, mais chamativo, né, que a gente acabou pensando por conta, né, de... quando eu estava pensando na apresentação, estava pensando, então, o que originou, né, essa discussão toda da indústria calçadista agora, e tem essa origem, né, que é desde o estudo do Uber Schmitz, um estudo super conhecido, né, quem estuda a indústria calçadista conhece muito bem essa expressão, né, do supercluster.
do Rio Grande do Sul, né, ele se referiu, o Uberstwitz é um pesquisador do IDS, da Universidade de Sussex, né, muitos anos estudou a indústria calçadista no Rio Grande do Sul, por chamar muito atenção à organização industrial que essa indústria tem, né, de ser, então, o que foi denominado de um supercluster, por conter ali empresas produtoras de calçados, de componentes, né, da matéria-prima, de máquinas e equipamentos, e ter uma expressividade nacional em termos de volume de produção bastante significativa e uma especialização, né, mais central em calçado feminino, calçado de couro até então, né. Couro, quando a gente fala em couro, é o couro natural, né? Quando a gente for falar em sintético, daí é qualquer produto sintético. Então, sempre que eu me referia a sapato de couro, é o sapato de couro, matéria-prima natural, né? Então, lá na própria universidade, né, também discutido com um colega meu, que é o Marcos Leles, a Alessandra conhece muito bem ele, foi professor da Alessandra, e também o Marcos, ele faz parceria, tem uma atividade em conjunta com a Bicalçados, né, a Alessandra trabalha na Bicalçados, que é a associação, né, brasileira das indústrias produtoras de calçados, e essa questão surgia, tá, mas como é que está o supercluster? O que a gente escuta é que não vai ter mais, né, esse supercluster não existe mais, a indústria calçadista vai deixar de existir no Rio Grande do Sul, desde o problema, né, enfim, algumas crises que foram atingindo a economia nacional e também a economia gaúcha, e também com as mudanças, né, no cenário internacional, os novos players que passaram a fazer parte do mercado internacional, leia-se essencialmente aí a China, né, que mudou substancialmente, né, mudou a estrutura da atividade industrial calçadista do Estado, né. Então, um certo ar, assim, de um pessimismo, né, que envolve essa discussão pelas perdas, enfim, que a indústria também foi sofrendo ao longo do tempo. Mas a ideia, então, era a gente conseguir mostrar isso, né? Mas o que efetivamente mudou? Mudou enquanto, né? Mudou de que maneira ao longo de um determinado período. Então, a ideia desse trabalho é essa, né? E esse trabalho, então, a gente pensou em realizar essa investigação da metade da década de 90 em diante, até hoje, até os últimos dados disponíveis, né, e da metade da década de 90, porque a partir dali, né, vai acontecer o processo de estabilização da economia brasileira, né, 94 Plano Real, então dali para frente, né, essa foi um pouco, assim, do tentar entender, né, num período de tempo relativamente extenso, essa indústria calçadista, tá? Em termos de indústria calçadista, gente, então, ainda que nós tenhamos um polo industrial bastante diversificado no Rio Grande do Sul, em termos de calçados, né, como eu comentei, produção de couro, produção de componentes, né, a indústria também química voltada para a indústria calçadista, máquinas e equipamentos, etc. Esta apresentação, ela tem um recorte que é indústria calçadista, então, produtor de calçados, tá? Bom, a indústria calçadista no Brasil, né, ela vem sofrendo modificações significativas aí nos últimos anos, né, então a gente tem alguns elementos que não são recentes, mas que foram impactando, né, nessa atividade. Então, a questão da abertura comercial brasileira, a entrada de concorrentes externos no mercado nacional, né, o plano de estabilização, né, e a valorização da moeda nacional, então tanto a questão das exportações quanto das importações vão acabar sendo impactadas nesse processo, né, e vai influenciar negativamente a estrutura de custo de produção, né, isso é importante por quê? Porque é uma indústria, né, a brasileira, a gente pode dizer que de forma geral, é uma indústria que concorre essencialmente por preço, ou seja, a questão de custo, ela é fundamental em termos de concorrência para essa atividade produtiva, né? Muito mais do que marca, muito mais do que design, realmente não é a linha de especialização da indústria brasileira, né, calçadista. É realmente a questão de estrutura de custo, produção em escala, né? Então, formas mais otimizadoras da produção em escala, em termos de custo, em termos de distribuição, etc. Tá? A concorrência internacional, ela se torna cada vez mais acirrada, né, então a gente vai ver, isso também não é nada recente, mas vai ver aí a China num processo de crescimento bastante intenso, né, a China vai iniciar o seu processo de industrialização pelas indústrias de menor complexidade tecnológica,
como todo mundo faz, e a indústria calçadista entra aí, né, como uma indústria que a China vai ganhar grande parcela de fatia de mercado no mundo, né, através da indústria calçadista também. Depois vai ter uma transferência para Vietnã de uma parcela disso, mas, né, essa entrada da China, ela muda a estrutura concorrencial no mercado internacional. E, naturalmente, para nós, né, o Brasil, não só por uma questão de dificultar as exportações brasileiras, né, mas muito também pela entrada de calçados importados no Brasil, né, porque grande parte da produção brasileira nacional, ela é para o mercado interno. Então, o impacto que a gente sofre é exatamente de um calçado chinês que vai melhorando a qualidade ao longo do tempo a um preço extremamente baixo, né. Vou explorar um pouquinho isso no próximo gráfico aqui com vocês. Então, um aumento da fragilidade da nossa indústria calçadista, né, como um todo, Brasil. Então, a inserção que a gente tem na cadeia produtiva, né, do calçado em geral, ela é uma inserção periférica, né, ela não se dá nos pontos da cadeia em que se tem maior geração de valor ou maior agregação de valor, né. A indústria calçadista brasileira, ela não consegue se beneficiar, digamos assim, né, daqueles ganhos por conta de desenvolvimento de marca forte, desenvolvimento de um design forte, desenvolvimento de uma indústria de moda, né, onde o calçado brasileiro também poderia se abrigar, não é o que acontece, né, então essa fragilidade, né, e faz com que o impacto ele seja bastante intenso nessa indústria, e a gente vai ver isso agora no decorrer da apresentação. E a gente tem algo que não é exclusivo da indústria calçadista brasileira, de forma alguma, né, mas todo o processo que um pouco é causa e um pouco é consequência também da desindustrialização precoce do Brasil e do Rio Grande do Sul, né. Então, isso é outra coisa que se discute muito na indústria, a respeito da indústria gaúcha, né, os percentuais elevados de desindustrialização precoce, frente a uma concorrência, né, internacional, não só na indústria calçadista, como em outras também, e aí, né, reforça a perda de vigor dessa atividade. Bom, em termos de concorrência internacional, a gente observa cada vez mais uma concentração, né? Esse é um gráfico que eu peguei daquele site OEC, né, que tem vários dados para setores, países, enfim. Então, eu peguei no período que é o período do nosso trabalho, de 95 a 2018, aqui já tem, né? E aqui especificamente representa, né, o share das exportações globais de calçados de couro, né? Esse aqui especificamente é leader footwear, né? Então, calçados de couro. Então, a gente vê ao longo do tempo, né? Quer dizer, a China abocanha mais ainda, né? Ela já era, lá em 95, ela já tinha uma boa parte desse do percentual de exportações, isso se intensifica ao longo do tempo, né? E o Vietnã ali vai aparecendo, né, cada vez mais, a linha um pouquinho acima da China, como um país também importante nesse mercado de exportações de calçados de couro, né. Todos os países em vermelho são os asiáticos, todos os países em roxo, lilás, enfim, são os europeus, né, e aí a Itália se destaca, e a Itália tem ali uma fatia que diminui um pouco ao longo do tempo, sim, mas ela tem né, a partir de um determinado momento, ela mantém ali, né, a sua fatia, de exportações globais. E lá em cima, em verdinho, é o Brasil, basicamente, né, então a gente vê que ao longo do tempo aí o Brasil praticamente foi sendo excluído, né, desse gráfico, permanece ainda, né, ainda exportamos os calçados de couro, mas numa fatia significativamente muito inferior, né, ao que fazia lá na metade dos anos 90. Tá? Um outro gráfico que eu também trouxe para vocês, esse aqui, aí eu quis ampliar um pouquinho, não só calçados de couro, né, mas calçados, solas de borracha, né, cabedais de plástico, enfim, né, então para ver se outros tipos de calçado mudava muito essa lógica, não, né, um comportamento muito parecido, a China praticamente domina as exportações, Ásia e Europa, né, essencialmente são
os grandes exportadores, com uma diferença significativa aí da forma como se colocam no mercado internacional, né? Os países asiáticos e os países europeus, pelo menos em geral na Europa ou a Itália, né, que tem muito a ver com sapato de qualidade, né, de marca, design, alto valor agregado, né, as indústrias tradicionais italianas, tá? E o Brasil também pressionado aí ao longo do tempo. Bom, mesmo assim, né, mesmo com toda aquela retração em termos de exportações, pelo menos por enquanto, né, em termos de dados gerais, eu trouxe ali das exportações, o que é, né, o calçado brasileiro, né, o que é essa indústria brasileira de calçados? Em 2017, então, os últimos dados aí que a gente coletou, né, abrigava 5,7 mil empresas, né, gerou quase 240 mil empregos, produziu 905 milhões de pares de calçados, né? O Brasil é o quarto maior produtor mundial do mundo de calçados, considerando calçados de diferentes tipos, né? A gente perde para os grandes produtores, né? China, Vietnã, acho que Índia está aí também, está ali, ó. Né? Então, a gente produziu 4,2% da produção global de calçados e somos o quarto nessa lista, perdendo para a China, Índia e Vietnã. Tá? É o principal produtor de calçados fora da região asiática e formado por várias aglomerações produtivas, né, no território brasileiro. Quer dizer, essa é uma característica da produção de calçados no Brasil e também no Rio Grande do Sul. Né? As famosas aglomerações, clusters, arranjos produtivos locais, quer dizer, os nomes são os mais variados, mas são aquelas aglomerações geograficamente próximas, né, empresas, instituições, empresas complementares de cadeia produtiva, localizadas geograficamente próximas, de portes diversos, né, tanto grandes empresas como pequenas, médias. Essas aglomerações sofreram realocações, né, relocalizações ao longo desse período todo aí, né, tem todo um movimento que foi também bastante estudado, que é da transferência da produção dos estados, então, considerados aqueles com os maiores custos de produção, os estados do sul e sudeste, para a região nordeste, né, que teriam, então, ali um custo de produção menor, dado o valor da mão de obra, e, portanto, uma competitividade um pouco superior, por conta, né, da redução, talvez, do principal custo, que é a mão de obra nesse processo. É uma indústria intensiva em mão de obra. Né? Então, teve essa reorganização da indústria no espaço, né, com idas para o Nordeste e voltas também, né, então existem alguns estudos que mostram, né, o retorno de empresas que foram para o Nordeste, voltaram para o Rio Grande do Sul, porque não deu certo, enfim, mas tem empresas lá, né, que estão estabelecidas, formaram polos importantes, mas a gente tem aí em termos de estado, eu quis trazer esse dado foi elaborado pela Bicalçados, no último relatório da Bicalçados, né, agora, publicado em 2020, em que mostra aí, né, a diferença de participação da produção em pares, né, a produção física. Então, o Ceará é o primeiro estado em termos de produção física por pares, e aí a gente tem ali uma participação grande de sapatos injetados, né, e Rio Grande do Sul vem como segundo grande estado aí nessa produção, tá? Depois, então, Ceará, Rio Grande do Sul, Minas, Paraíba, São Paulo, né? Esses são os grupos. Rio Grande do Sul tem aí uma posição importante nacional. Então, vamos falar daqui, né? Do calçado do Rio Grande do Sul. Então, são praticamente aglomerações produtivas geograficamente próximas. A mais conhecida é a aglomeração do Vale do Rio dos Sinos, né? Um conjunto aí de, agora não tenho em mente, mas uns 13, 14, não me lembro ao certo, talvez um pouco mais. Enfim, municípios que fazem parte dessa aglomeração, recebe esse nome porque tem um rio, que é o rio do Vale do Rio dos Sinos, né, o Rio dos Sinos, e esses municípios estão em torno, então, né, do rio, e também tem uma outra aglomeração, que é a aglomeração do Vale do Paranhana, né, também importante, e basicamente essas duas são as mais importantes. Depois tem uma produção um pouco espalhada aí em território gaúcho, né? Então, em termos de calçados, não só pela relevância em termos de volume de produção, pelo volume de valor gerado, né,
de exportações e pelo volume de empregos, essencialmente, né, emprego e arrecadação, né, o valor industrial gerado pela atividade calçadista, né, e por ser caracterizados por serem aglomerados, né, eu botei ali APLs, que é arranjos produtivos locais, né, esse setor e outros, né, na característica de APLs, receberam uma atenção do governo do estado, né, enquanto o governo manteve, e ele fez isso durante um bom tempo, né, as políticas de apoio a arranjos produtivos locais, né, cada um foi tendo ações diferenciadas, a dependendo, né, do nível de desenvolvimento desses arranjos, mas a indústria calçadista também sempre se destacou aí pelo porte desse arranjo, por um arranjo historicamente construído, ele já existe há muito tempo no estado, né, bem uma lógica marshalliana de arranjo, no sentido de que eram os imigrantes que trouxeram conhecimento, enfim. E ali em 95, então, considerando todas essas características interessantes de organização industrial, né, do arranjo calçadista gaúcho, o Schmitz, então esse autor que eu comentei com vocês, ele vai discutir essa aglomeração, essas características, né, como é que funcionava, então, um supercluster que na época ele identificou que tinham 400 empresas, né, produtoras de calçados, somente envolvidas com, um grupo de municípios envolvidas com a produção de calçados, e que também sempre chamou muita atenção o fato da cadeia produtiva praticamente toda existente naquele local, né, um arranjo produtivo local que praticamente se dava conta de fornecer, né, os insumos necessários, a questão da produção a questão da costura, a questão dos ateliês, né, então sempre foi alvo aí de estudos dos mais diversos, econômicos, sociológicos, né, para entender a dinâmica do setor, tá? Bom, da mesma forma, em 2017, o Rio Grande do Sul vai apresentar alguns indicadores interessantes, né, então ele foi responsável por 20% da produção nacional, né, em termos de pares de calçados, 186 milhões de pares de calçados, né, ele funcionam nesse setor em torno de 1,9 mil empresas, né, menos do que 2000, já havia aí uma queda, né, de praticamente 10% no total de empresas, né, mas não é nada desprezível, né, um setor que abriga aí 1,9 mil empresas, gerou 78 mil postos de trabalho, né, então há um impacto social muito importante do setor, tem cidades que dependem essencialmente do setor calçadista, né, e só que esses 78 mil postos de trabalho já eram 33% a menos do que em 2000, né, porque já havia aí uma queda significativa da estrutura produtiva do setor. 85% da produção ela é destinada para o mercado interno, tá? E 15% da produção, então, vai para a exportação. O Rio Grande do Sul representou 22% em volume e 41% em valor das exportações de calçados nacionais. O principal destino, ficou tapadinho ali, mas o principal destino era, e é ainda, né, os Estados Unidos, tá? E aí que a gente vai ver uma mudança importante. Então, entrando agora especificamente no Rio Grande do Sul, só para dar uma noção um pouco geográfica, né, do que a gente está falando, então, o Vale do Paranhana, ou Encosta da Serra, e o Vale do Rio dos Sinos, então em azul é o Vale do Rio dos Sinos, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, uns 13, 14 municípios, e o Vale do Paranhana são todos os verdinhos, eles ficam na região nordeste do estado, né, uma região economicamente rica em relação a outras regiões do estado do Rio Grande do Sul, então uma das regiões uma das mais desenvolvidas em termos socioeconômicos, e esse grupo aqui, essas duas regiões, né, que são os dois principais polos que eu comentei, o Vale do Rio dos Sinos produz 43% dos pares de calçados produzidos no Rio Grande do Sul, e o Vale do Paranhana 22% dos pares, né? Então, eles têm uma representatividade grande, eles praticamente, os dois juntos, empregam 65% da mão de obra e estão aí abrigando, né, 74% das empresas que produzem calçados, tá?
Então, é esse grupo aí, essencialmente, que faz movimentar essa indústria, né? A gente vai apresentar os dados por hora, por polos, mas grande parte deles, eles são, em geral, para o estado do Rio Grande do Sul, então inclui também, né, o que a gente chama ali de outros ou demais regiões do estado, desculpa. Né? Então, impactos sofridos, né? Agora, dando a introdução aí ao nosso estudo, que objetiva analisar aí esse período de 95 até 2017, mas entrando aí com alguns dados ainda mais gerais, né? Então, parte da revisão da literatura que a gente fez, né, que a Alessandra fez, tentando identificar o que a gente já conhecia, né? Então, o aumento da importação de calçados da China entre 2000 e 2009, né, em média, se aumentou a importação de calçados da China em 20,5%. Né, então, é algo que realmente, né, não vai passar despercebido ou sem grandes consequências. Né, então, em 9 anos aí, a gente tem, uma década praticamente, a gente tem um aumento da média, né, anualmente um aumento médio de 20% da importação de calçados chineses, né. Em 2008, o preço médio do calçado importado da China era de 6,5 dólares o par, enquanto que o restante das exportações praticou um preço médio em torno de 13,4 dólar o par. Tá? Então, uma diferença de preço muito grande, né? Uma realidade muito distinta de produção da China em relação ao resto do mundo, e entrou, então, realmente, né, com um impacto muito grande. Foram tomadas medidas antidumping, né, em 2010, e ela foi ampliada depois, se eu não me engano, ela deveria acontecer, estar válida somente até 2016, eu acho, depois a Alessandra pode comentar um pouquinho, mas ela foi ampliada. Ela foi ampliada, né, ela vale até 2021, tanto que hoje se pensa assim, né, o que vai acontecer depois se não tiver o mais antidumping, né? A partir de 2021, ainda mais agora com o Covid, quer dizer, Covid, mais em 2021 sem um antidumping, que impacto tudo isso vai ter nessa indústria calçadista, né? Então, foi adotado o antidumping, desde 2010 se vive com ele, né? Então, para várias categorias de calçados, vários tipos, né, calçados esportivos, de couro, etc., e com aplicação de 10 dólares, 10,22 dólares por par, né, de calçado importado da China. A crise mundial de 2008 e de 2009 causou um impacto de redução nas exportações gaúchas, né, para os Estados Unidos. Nesse período aí, né, 37% de redução entre 2009 e 2012. Então, algo também que um impacto aí bastante considerável, né? E redução das exportações brasileiras para os Estados Unidos de 18% na média anual. A indústria gaúcha, ela sofre bem mais do que a indústria brasileira. Tá? Bom, quais são as características, então, dessa transformação, trazendo aí bastante indicadores econômicos, né? Então, em termos de diferenças regionais, né? Se a gente olha para o Brasil e se a gente olha para o Rio Grande do Sul, considerando dados ali de produção, emprego e empresas, né? E aí nós pegamos de 2005 a 2017, né? Fonte de dados do IBGE, foi o que a gente conseguiu coletar junto ao IBGE, considerando o recorte que a gente quer, que é a fabricação de calçados, tá? Então, há ali um registro nesse período, né, de 12 anos aí, quer dizer, a produção em valores, ela cai, né, no caso do Brasil, ali 0,2%, não é tanto, né, obviamente, quanto cai o número de empregos e o número de empresas, né? E no Brasil, o número de calçados, produção em pares, ele aumenta, inclusive, quase 20%, né? Então, há uma mudança aí de valor, de preço, aliás, desculpa, de preço desse produto, né, que tem o seu impacto ali. Tá? Aumenta a produção, mas o valor em preços, ele se reduz. No Rio Grande do Sul, a gente vê novamente que os impactos são bem mais intensos também, né, do que em relação à média nacional. Então, a gente tem a produção ali que cai 37%, né? Todos caem muito, né?
pelo menos em torno ali de 35% cai a produção, cai o emprego e cai o número de empresas. Tá? Então, é uma redução um pouco maior aí de 1/3, né, da indústria calçadista do Rio Grande do Sul, nesses indicadores. Né? O que menos cai é a produção em volume. Né? Ela também cai, diferente da produção brasileira, né, que cresceu 19,6%, a gaúcha cai 5,4%. Mas ela cai menos, né, do que a questão dos preços. Então, tem aí, sim, uma manutenção de um certo volume produzido a um preço muito menor. Né? A gente vai ver isso aí também. Olhando para a indústria de transformação, agora a variação acumulada da produção, né, ao longo do tempo, considerando a indústria de transformação no Rio Grande do Sul, que é a linha azul, ou lilazinha, e a indústria calçadista do Rio Grande do Sul, que é a laranja. Né? Então, a indústria de transformação, a partir ali de 2013, vai começar a sofrer, né, uma queda, tem uma subidinha ali no final do período, né, mas depois uma queda de 29% para 21,7%, né, ainda crescendo, mas crescendo menos, e a indústria calçadista reduzindo-se bastante, né, então, menos 35% ali. Então, tem uma questão mais intensa dessa indústria, né, provavelmente por esses elementos que mudam a lógica específica, né, da concorrência aí de calçados internacional e também nacional, porque a China invade o mercado doméstico, né, tira a gente do páreo das exportações com os Estados Unidos, principal demandante, né, há muitos anos, né, e também vem entrando com uma concorrência muito forte no mercado nacional. Né? Então, em termos de valor e preço, né? Então, o que a gente tem? Quantidade de pares é a linha amarelinha, né? Então, ao longo aí desses 10 anos, de 2006 a 2017, 11 anos, né? A gente tem uma quantidade de pares bastante que varia ali, né, vai depender ali, a crise de 2008 e 2009 fica bem nítida, né, nessa variável, né, e uma quantidade que é um pouco, inclusive, maior lá do início, quer dizer, que é a variação acumulada, mas uma variação que aumenta, né, em relação ao início. E o preço médio, em termos de variação acumulada do preço, não, né, ele ele tem uma variação mais brusca, né, cai muito mais, esse preço médio. Então, a gente tem uma variação em quantidade muito mais positiva do que a do preço. Portanto, teve aí uma mudança de perfil de produto, certamente. Tá? Em termos de produção, destino da produção, né, mercado interno e mercado externo, a gente também tem um perfil de mudança aí bastante grande, né? Aqui, eu estou mostrando para vocês só a divisão entre mercado interno e externo, né? Em termos de percentual, só que a gente sabe que esse percentual ao longo do tempo, o volume total que representa esse percentual ao longo do tempo, na verdade, ele foi diminuindo, né? Ele diminuiu um pouco. Então, no caso do Rio Grande do Sul, né? E a gente tem uma mudança aí grande, que lá em 2005 era praticamente 50%, né? 50% da produção para o mercado externo, 50% da produção para o mercado interno, e em termos de pares, né? E no final desse período é uma mudança aí significativa, que a gente tem praticamente 85% fica no mercado interno e 15% vai para o mercado externo. Então, a gente perdeu aí uma fatia de mercado bem grande de exportação de calçados, né, para o exterior, essencialmente para os Estados Unidos, né, o grande consumidor. Né. Bom, a partir disso, né, sabendo que isso aconteceu, a partir dos anos 2000 foi isso que aconteceu em termos de preço e quantidade produzida de calçado, né, os estabelecimentos, né, então a gente vê, e aí aqui tá por tipo de produto, tá, então olha ali, ó, calçados de outros materiais é a partezinha cinza lá em cima, né, a parte laranjinha, que vai aparecendo com mais intensidade no final do período, são os calçados de material sintético. Esse passou a ser muito mais produzido no estado, né, desde ali 2010, a gente talvez possa, acho que, assim, desde 2010 é o que passa a ser mais produzido em relação ao período anterior, né, a fatia de sintético aumenta,
e a fabricação de calçados de couro, né, que se reduz um pouco. Então, o que a gente tem? Primeiro que a gente tem uma queda, né, nos estabelecimentos produtores ao longo do tempo, né? Então, reduz o número de empresas que produzem calçados, reduz o número de empresas que produzem qualquer tipo de calçado, que é essa curva, essa tendência decrescente do gráfico ali no final, né? E tem aí um elemento que é o calçado sintético, que ganha, né, um destaque nesse processo. Em termos de postos de trabalho, então, né, e não antes era o número de estabelecimentos, empresas, agora em termos de postos de trabalho, tem aí também uma mudança, além da questão decrescente, né, então se perde postos de trabalho na indústria calçadista do Estado, né, e se perde com mais intensidade nas empresas, desculpa, são postos de trabalho, aliás, relacionados à fabricação de calçados de couro. Né? Esse decresce muito mais do que os outros, e a gente pode dizer que a fabricação de sapato sintético ali manteve, né, tentou dar conta, digamos assim, né, em termos gráficos, da perda de postos de trabalho, né? Se não fosse o sintético, a situação seria um pouco mais dramática, e se diminui muito ali outros tipos de materiais, né? Em termos de remuneração da mão de obra, essa era uma dúvida que a gente tinha, eu discutia com a Alessandra isso, né, como é que está essa remuneração ao longo do tempo, né, o que a gente consegue identificar, será que isso se precarizou? Enfim, claro, né, se precarizou. Então, o que a gente tinha antes de uma faixa ali de participação, mais ou menos ali até 2007, 2008, 2005 ainda era grande, né, depois começa a se reduzir, né, 2004, acho que foi o maior de todos, que é a faixa de até 2 salários mínimos, né? Depois ela se reduz substancialmente, vai ganhar participação ali, o rosinha mais claro, que é até 1 salário mínimo e meio. É basicamente essa a principal remuneração dos trabalhadores da indústria calçadista do Rio Grande do Sul, né? 1 salário e meio. Também se reduz bastante a faixinha laranja lá de cima, que seria mais de 3 salários mínimos, então. Então, a gente está falando de uma remuneração ela é relativamente baixa, né, de uma indústria intensiva em mão de obra, e ela fica pior ao longo do tempo, porque se estabelece em maior volume numa quantidade uma faixa de salários, né, que paga menor ao longo do tempo. Então, essa precarização, apesar de aumentar a escolaridade da mão de obra, né, mas há um sufocamento aí da indústria, né, e a indústria, como tem também mais demissões, né, um menor volume de trabalho, há uma pressão de redução salarial aí mesmo com, né, os trabalhadores mais escolarizados, mas, né, como é uma característica dessa indústria, não necessariamente essa escolaridade, dado a especialização que também foi se desenvolvendo ao longo do tempo, a escolaridade não tem esse impacto, não tem essa força, né, para impactar no salário. Então, o que lá em 95, né, 80% praticamente da mão de obra tinha o ensino fundamental incompleto, né, não tinham fundamental completo. Então, basicamente, a mão de obra empregada no setor era de fundamental incompleto lá nos anos 90, metade dos anos 90. Ao longo do tempo, chegando ali em 2017, isso vai representar bem menos, 33%, né? E aumenta bastante ali a faixa, que é a faixa do ensino médio completo, né? Tanto quanto aumenta também de ensino superior, né? Então, enfim, me parece que um olhar possível a isso há na região uma oferta de uma mão de obra, né, que passa a ter uma qualificação formal maior ao longo do tempo, né, e também acho que dá para a gente dizer que há aí um certo subemprego, talvez, né, porque o que era feito com uma qualificação inferior continua sendo feito com uma qualificação superior, porém com uma faixa salarial aí menor.
né? Em termos de mercado externo agora, as exportações por tipo de calçado, né? Então, as exportações têm uma queda, né, um degrau ali, dois, né? Em 2008, 2009 começa o primeiro degrau ali, né? E em 2012 o segundo degrau, que são, né, os diferentes níveis ali. Então, de 95 até 2008 tem um nível ali em torno de 1,2, né, milhões de dólares ali em valor das exportações. Em geral, né, tem uma variação, mas a gente está em torno daquela linha do 1,2, porém, isso vai diminuir substancialmente, né, quando chega 2009, então, e mais ainda, né, quando chega, que vai estar ali no nível dos 400, quando chega em 2012, tá? Essa queda, né, a gente está falando de, basicamente, uma redução bastante intensa ali de calçados de couro, né? O calçado de couro natural, ele tem uma redução importante, né? Tem ali o calçado sintético laminado em termos de exportações, que ele tem uma variação de redução, depois ele aumenta um pouquinho no final, e os outros mais periféricos, que são têxtil e injetado, apesar de o têxtil aumentar, para mostrar um pouquinho de, né, amplia-se um pouquinho no final do tempo. Mas a queda da exportação de calçado de couro é algo realmente impressionante. Tá? As exportações por principal destino, né? Então, ali os Estados Unidos é o azul escuro, os três principais destinos das exportações gaúchas, né? Desde 97 até 2017. Então, a gente tem aí Estados Unidos, Argentina e França, né? E praticamente se transforma em quase nada as exportações que se faz para os Estados Unidos. A França vai ganhar aí um fôlego, né? A gente pode parar e tentar entender aí exatamente do que se trata, né? Talvez sapatos mais bem elaborados, talvez sapatos que estejam entrando, uma produção de calçados que esteja entrando num novo nicho, que seria algo positivo, né? Mas aí se investigar, né? Esse aumento aí das exportações para a França. Importações por principal destino, né? Então, o que a gente importa, né? Aqui no Rio Grande do Sul é China, uma variação grande ao longo do tempo ali, mas é essencialmente China, que é o vermelho, Vietnã, o laranja, né? E a Indonésia, que praticamente é inexistente ali no final, né? Vai perdendo muito mercado e depois não se tem mais. Então, a gente tem aí China e Vietnã. Tá? As principais origens das importações, né? Vem da China, vem do Vietnã e vem da Indonésia. E indicadores de inovação, aqui a gente resolveu trazer, né? A gente não tem esse dado para o estado do Rio Grande do Sul, né? A gente pegou os dados que são disponíveis na Pintec, né? Não é microdado. Então, a gente tem, na verdade, os indicadores de inovação para o Brasil, para a indústria de calçados, né? Um recorte um pouco mais amplo dos outros indicadores, porque a gente pega aqui preparação de couros, fabricação de artefatos de couro, artigos de viagem e calçados. Né? Então, esse é o conjunto ali do setor que nos interessava como recorte da Pintec, e aí para o Brasil como um todo. Né? E nada que nos surpreenda, né? Infelizmente, seria bom que a gente fosse surpreendido, mas a gente tem aí uma queda na característica desses indicadores, né? No primeiro gráfico, ou seja, no gráfico à esquerda, são as empresas brasileiras, né, que informaram, né, que implementaram inovações por grau de importância, então alta, média e baixa, né, no quesito de aquisição de máquinas e equipamentos, tá? Ao longo aí do período que a Pintec tem, 2000 a 2014. Então, aumenta muito ali a categoria de baixa, ou não realizou, além de diminuir o montante, né? E no gráfico à direita, então, são as empresas brasileiras de preparação, mesmo recorte, né, de couro, fabricação de artefatos de couro, artigos de viagem e calçados, que informaram implementar inovações na categoria de atividades internas de pesquisa e desenvolvimento, né? Então,
além também a partir de 2008, ali uma queda, né, no montante total, também tem uma queda na qualidade ali, no sentido do grau de importância, né, então, realmente, não é por aí que está a saída, né, certamente. Bom, o que a gente pode, né, dizer disso tudo aí? O que a gente poderia pensar sobre isso? E também, assim, a ideia é eu apresentar, né, um pouco do que a gente conseguiu pensar sobre isso, e a gente vai, a partir daqui, tentar estabelecer aí uma linha de discussão, né, para apresentar, né, para a literatura uma discussão interessante do que vem acontecendo aí com o nosso cluster. Então, o que a gente tem? Né, então, em termos de produção, né, uma redução importante ao longo do tempo, né, metade da década de 90 até aqui, então, se reduziu 37% do valor real, né, da produção, e 5,4% em termos de produção física, né, de pares. Em termos de exportação, se reduziu imensamente, né? Menos 91,7% das exportações que se fazia para os Estados Unidos, saídas aqui do Rio Grande do Sul, né? Calçados com predominância de material sintético e de material têxtil, né? Apresentaram uma boa performance na trajetória, com crescimento em valor e em volume. Então, tem uma mudança aí no perfil do produto exportado, que passa a ser aquele de material sintético, que é relativamente mais, de um preço inferior, né, ao material de couro, que está mostrando uma tentativa aí, né, de manutenção de uma parcela, pelo menos, desse mercado por parte das empresas gaúchas. Uma mudança de perfil do produto, né, com um aumento bem interessante da produção de calçados sintéticos, né, o que está relacionado com a questão das exportações que eu comentei. A questão do trabalho, né, é uma precarização do trabalho, né, menores níveis salariais, né, a gente viu ali no gráfico uma concentração numa faixa de 1,5 salários mínimos, né, mesmo com o aumento da qualificação formal. Então, não parece que a variável-chave aí, né, ou teria que fazer uma mudança significativa se a gente entende que a variável-chave, né, mão de obra, qualificação da mão de obra, ou diferentes competências que essa mão de obra precisa ter para gerar um produto diferenciado, né, teria que prestar atenção nessa questão do trabalho, da mão de obra, suas competências e remuneração. Atividade inovativa, né, ela nunca foi destaque nessa indústria, e agora está pior ainda. Então, também a saída por aqui é uma saída muito complicada, né? É uma mudança de modus operandi muito, muito grande. A questão do emprego, né? É uma indústria que perdeu, que se reduziu e, portanto, gerou, né, desemprego ali na região, né? Então, a gente está falando de menos 23,4 mil postos de trabalho, né? Então, isso tem um impacto para o Estado, né, e particularmente para essas regiões ali, Vale dos Sinos e Vale do Paranhana, muito intenso. Então, é algo que é necessário se preocupar com, né. Essa situação toda que a gente viu, né, gente, é até ali 2017, né, então, os dados da Abicalçados de 18, 19 mostravam uma leve melhoria na situação da indústria calçadista, leve melhoria, né? Apesar de que não necessariamente denotava, de forma alguma, né? Alguma possibilidade aí de retomada, quer dizer, era muito incipiente para se dizer qualquer coisa nesse sentido, mas parece que estava se ganhando algum fôlego, né, mas também tirei lá do relatório setorial da Abicalçados, né, como é que a associação está vendo o que pode vir a ocorrer a partir das previsões, né, por conta da crise do Covid. Então, a situação vai ficar ainda mais acirrada, né, tanto em termos de queda em volume, pares de calçados, quanto em valores, né, então, ali, a previsão para 2020, ela é uma previsão de pelo menos 21% na redução de pares e pelo menos 18% na redução do volume, né, em valores. Então, realmente, a situação
vai se prolongar, tá? Por fim, né, algumas reflexões, e eu acho que esse é o último slide, sim. Bom, né, o encolhimento do setor, ele não é apenas uma crise setorial, né, é também uma crise setorial, né, é também um setor que vem sofrendo aí de impacto, né, impacto em termos de concorrência no mercado nacional e no mercado internacional, com a entrada de um grande player importante, né, e com uma dificuldade também de se posicionar, né, de assumir um novo posicionamento, tentando não concorrer mais em volume, escala e preço, mas talvez concorrer de outra forma, né. Existem estudos atuais, inclusive tem um que eu conheço o pessoal que escreveu isso, escreveu com a Fiorenza Bellussi, saiu agora, acho que não faz um mês, publicado, que discutem a partir de informações junto às empresas, né, o lock-in, que a empresa calçadista fez, né, e a dificuldade de sair desse lock-in, eu acho que também isso, mas não só isso, né, eu acho que a gente teria que discutir de uma forma um pouco mais ampla. Mas não é apenas uma crise setorial, né? É uma crise maior, mais ampla que isso, e talvez uma das maiores da história da indústria calçadista, né? Não chegamos a pensar sobre isso, eu acho, Alessandra e eu, mas ela é grande, a crise, de qualquer forma, né? Então, é uma mudança com novos patamares, né, de produção e de comercialização, né? Então, além disso, o país como um todo, ele passa por um processo muito complicado, o Brasil, né, de desindustrialização. Tem o microfone ligado. Obrigada. Então, o contexto nacional é um contexto bastante complicado, né, de desindustrialização e precoce, né, certamente, e o Rio Grande do Sul também. O Rio Grande do Sul sempre foi um dos estados com uma indústria importante, né, com um aspecto industrial desenvolvido, e essa desindustrialização precoce, então, impacta de uma forma ainda mais negativa na economia do estado, né? Então, é para além do setor calçadista, mas que também influencia o setor calçadista, né? Então, como pensar, então, o tradicional supercluster calçadista do Rio Grande do Sul, né? O que pode vir a ser esse supercluster, ou o que ele já vem se transformando, né? A gente sabe que essa transformação, as mudanças que se apresentaram impactaram muito, né? E a gente também sabe, por outros estudos, que algumas empresas estão fazendo, de certa forma, e estão sendo bem-sucedidas, uma tentativa de mudar o foco, né? De trabalhar mais com marca própria, trabalhar mais com loja própria, trabalhar mais com design, para tentar fazer uma concorrência aí, né, em outro patamar. Então, concorrer talvez com os países europeus mais do que com os países asiáticos, mas, né, da mesma forma tem que se acompanhar essa produção chinesa, né, porque é uma produção que se qualificou bastante ao longo do tempo, né, isso não só no calçado, mas máquinas para calçados também, né, os chineses foram se desenvolvendo, mas parece também que a China não tem mais muito interesse nesse tipo de setor, né. Então, talvez a gente esteja lidando aí com uma certa estabilização, agora tirando o Covid, né, uma certa estabilização desse novo patamar, né, não sei, a pensar sobre isso, né. Então, a gente coloca aqui que é fundamental pensar sobre essa trajetória vindoura, né, e o que é possível planejar para talvez alterar. Então, assim, em 2017, quase 79 mil pessoas estiveram empregadas nesse setor, falando de Rio Grande do Sul, né, e nesse aspecto tem a maior representatividade da indústria de transformação gaúcha. Então, mesmo passando por tudo isso, é o impacto, né, tem uma representatividade importante no Rio Grande do Sul, quer dizer, alguma coisa tem que, né, se pensar nesse sentido. Além dessa característica, né, tantos outros 1.000 postos de trabalho são dependentes da cadeia do calçado, né, a chamada cadeia coreiro-calçadista, muito mais, né, então, quer dizer, o efeito aí, né, desdobramento
de perda de empregos na indústria de calçados, tem certamente um efeito de desdobramento em outros postos de trabalho, que é da cadeia que está localizada regionalmente também, né? A especialidade produtiva e tecnológica dos aglomerados produtivos é um diferencial local que deve ser considerado. Quer dizer, eles conseguiram né, uma trajetória que desenvolveu o setor em termos produtivos e tecnológicos numa determinada linha, né? Talvez esteja se esgotando isso, é o que parece, né? Mas houve a competência de fazer essa especialidade, né? Não dá para se desconsiderar isso. Há competências, né? Há uma trajetória de desenvolvimento de competências. Então, tem que se pensar também que isso é um aliado, né? No sentido ali do aglomerado, das empresas e das associações no entorno. E, enfim, fica aí essa pergunta, né? Que reconversão produtiva tecnológica é possível para o setor, né? Sempre se fala, né? Se acaba caindo aí numa possibilidade que parece ser uma área comum, que é focar em marca, design, mas enfim, né? Acho que devemos pensar e discutir isso, né? Daí a ideia dessa apresentação. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada pela paciência também em ver vários indicadores, né? E passo a palavra. Vou parar o compartilhamento. Obrigado, Janaína. Pessoal, vamos abrir para o debate. Quem tiver dúvidas, perguntas, observações, comentários, contribuições para a Janaína, por favor, abre o microfone e faça a pergunta ou faz pelo chat. Tá? Eu tenho muitos comentários, mas eu acho que eu não vou falar, eu vou deixar aberto. Jags? Posso fazer um comentário, Renatão? Uma dúvida? Sim. Oi, Jana, tudo bem? Excelente a apresentação, aprendi bastante. Agora, uma dúvida que eu tenho como eu não conheço, assim, em detalhes a cadeia, fiquei bastante curioso, se for uma dúvida, assim, que todos já conhecem, peço desculpa, mas quando você estava mostrando os dados de evolução das exportações, né, ficou muito claro, talvez a tragédia ficou maior ainda, né, mas mostrou como a gente foi deslocado dessas cadeias, né, e uma coisa que eu gostaria de saber, que eu não entendo do setor, é como que é a forma de inserção nessas cadeias. Em geral, depois no final você deu umas pistas, né? Mas elas são dominadas pelo comprador, os portadores brasileiros, rio-grandenses, na verdade, mandam um produto OEM, quem comanda é uma trading, ou quem comanda é um Walmart da vida, digamos assim, e como os chineses fizeram para entrar nessas cadeias? Entraram com marca ou entraram só competindo via preço? No fundo, para tentar entender como que se deu esse deslocamento, né? Porque isso condiciona muito as possibilidades de reinserção. Depois você deu algumas pistas no final, mas curioso para saber. Ótimo. Valeu, Jack. Vamos fazer uma rodada antes de essa pergunta. Tem mais alguém que tem mais pergunta, pessoal? Cássio? Posso fazer uma pergunta? Claro, Cássio, à vontade. Obrigado pela pergunta, Cássio. Perguntas. Obrigado aí, né, pela apresentação, parabéns, né, gostaria de parabenizar os autores, autoras, pelo trabalho interessante. Conheço um pouco sobre a indústria calçadista de Franca, né, eu dei aula um tempo lá na Unesp em Franca, mas a indústria calçadista voltada para calçados masculinos, tem um perfil diferente, até gostaria que vocês falassem um pouco. A Janaína, no determinado momento da apresentação, ela falou que a competitividade da indústria calçadista do Rio Grande do Sul estava ligada à escala, né? Então, formas otimizadoras da produção em escala. Então, é a custo e não marketing e design. E até onde eu sei, apesar de não ter... As coisas que eu escutava dos colegas lá de Franca que estudavam o setor calçadista da cidade, a produção era praticamente artesanal, com algumas exceções. Eles até falavam em bancas de pés-ponto. Não sei se vocês ouviram, se vocês estão acostumados com essa nomenclatura. Uma coisa muito artesanal do sujeito que fica ali em casa costurando sapato, né? Então não tem escala, são poucas as exceções, tá? Muito menos design e marca, tá?
Outras questões, se vocês, aí fica como sugestão para trabalhos futuros, a Pintec 2014 e 2017, ela contempla agora inovações organizacionais e/ou de marketing, tá? Que vai incluir questão de mudanças na estética, desenho, outras mudanças substantivas, em pelo menos um dos produtos. Então, de repente, né, contempla aí o setor calçadista. Acho que valeria a pena dar uma olhada se tem alguma coisa nesse sentido. Que mais? Acho que tem mais uma. Acho que a última questão é a seguinte: a Janaína, durante a apresentação, ela fez algumas comparações com o Brasil, mas eu acho que mereceria um olhar mais cuidadoso, né, a partir dos dados da PI, talvez da RAIS, né, uma comparação entre a indústria de transformação, a indústria calçadista, quer dizer, o perfil, essa queda da indústria calçadista pode ser relacionada aí ao estado do Rio Grande do Sul, comparando com outros estados brasileiros, e como a indústria calçadista ela se insere num contexto mais amplo, né? Então, quer dizer, até que ponto essa crise é somente uma crise do setor calçadista, não é uma crise, como você mesma colocou durante a apresentação, ou seja, uma crise da indústria de transformação brasileira, um processo, né, atrelado aí à desindustrialização precoce do país, tá? Eu acho que é isso. Na RAIS também, alguns estudos que eu já fiz, né, tem uma disciplina que eu dou aqui na UFO, que eu apresento para os alunos 3 bases de dados, a Pintec, a PIA e a RAIS. 4, a Comexstat também. E na RAIS eu peço para eles realizarem alguns cruzamentos, assim, olharem para evolução de grau de escolaridade versus salário. E o que a gente percebeu é que nos últimos anos teve um aumento importante, né, principalmente durante, entre aspas, a era PT, houve um aumento do grau de escolaridade da mão de obra da indústria de transformação brasileira. Quer dizer, pelo que você mostrou, enfim, tem uma queda aí, a tendência é de queda do salário. Seria interessante se desse para cruzar grau de escolaridade e salário. Até que ponto teve um aumento no grau de escolaridade, mas em que pese esse aumento, ainda assim houve uma queda na taxa salarial da indústria calçadista do Rio Grande do Sul? Acho que é isso. Mas parabenizo mais uma vez aí os autores e autoras pela qualidade do trabalho. Eu posso pegar o gancho do Cássio para fazer uma pergunta? Pode. Em termos da escolaridade, eu fiquei pensando quanto que isso é real para o setor e o quanto que aconteceu em todos os setores. Acho que quando ele fala, seria importante comparar para o Brasil, porque eu acho que a universalização do estudo, né, que houve nos últimos anos no Brasil, talvez possa trazer uma escolaridade aparente, maior do que realmente acontece. Acho que seria importante, não sei, talvez dar uma comparada com os outros setores, para ver se ele é maior ou menor, ou coisas desse tipo. Não sei, assim, eu fiquei pensando nisso, porque será que realmente... Claro, tem escolaridade, ele vai marcá-la, óbvio, mas será que isso não aconteceu para todos os outros setores, né, e não só para calçados? Então, acho que eu fiquei pensando nisso, assim, na hora da sua apresentação. E aí também, tentar fazer esse cruzamento com salários, né? Bom, era isso. Obrigado, Helene. Janaína, Alessandra, vocês querem... Tem 3 perguntas, já acho melhor responder essa rodada, e se der tempo a gente faz mais uma. Tá. Alessandra, você quer falar? Liga o mic. Oi, pode ser.
Vai lá, Alessandra. Alessandra, em primeiro lugar, parabéns pelo trabalho, viu? Porque é muito interessante. Parabéns pelo trabalho, parabéns para você, para a Janaína, especialmente para você, né? Que quem pegou os dados, fez, parabéns, viu? Fala. Muito obrigada. Então, começando com a primeira pergunta do Antônio ali, que a gente fala, então, dessa questão, principalmente como se dá essa questão da internacionalização, então, do calçado brasileiro, né? Quando a gente olha para o trabalho, a gente vê que essa perda vem principalmente dos Estados Unidos, e a gente sabe que os Estados Unidos sempre foi o principal mercado, tanto do Rio Grande do Sul como do Brasil. E a gente sabe que o mercado lá ele é trabalhado com marcas licenciadas, tá? A gente chama de private label. Hoje, quando uma empresa quer se internacionalizar nos Estados Unidos, é muito difícil ela conseguir entrar com a marca própria. É algo assim que ela precisa fazer um investimento muito alto. E aí eu falo de poucas empresas que conseguem hoje chegar lá e começar esse investimento com marca própria. E aí a gente vê, então, que essa é uma dificuldade muito grande e que o Rio Grande do Sul trabalhava muito nessa parte de marcas licenciadas, então, nessa parte de private label. E a gente vê que existem, então, marcas muito fortes no mercado que dominam aí esse mercado realmente, que a gente pode ver como Adidas, Nike. E nesse contraponto, mesmo sendo um mercado, então, que ele é trabalhado, né, nessas marcas fortes, a gente vê essas grandes marcas procurando uma produção sempre com custo menor, né? E essas marcas, então, de forte dominância no mercado americano, aí eu citei algumas esportivas, mas a gente tem marcas de luxo também, elas, então, vão muito para essa produção na China e no continente asiático, né? E é aí que, quando a China faz a sua abertura para essa produção, essas marcas conseguem entrar lá e produzir lá, e a partir disso eles começam, então, a exportar para o maior consumidor de mercados, o maior consumidor de calçados do mundo, que é os Estados Unidos. Então, querendo ou não, a gente tem aí uma trava muito grande nesse principal consumidor de calçados, né, que é os Estados Unidos. Nos demais mercados, o Brasil consegue performar um pouco melhor com marcas. E aí o que a gente trabalha bastante lá na Bicalçados é realmente quando uma empresa quer começar ela quer começar a se internacionalizar, a gente bate bastante nessa tecla de começar com a marca própria, mas pelo custo, né, pelo forte investimento que ela precisaria fazer, a gente orienta ou auxilia a ela começar a fazer isso no mercado latino-americano. Então, ela consegue performar um pouco melhor, não precisa de um custo tão alto, né? E tem uma proximidade cultural que é bem interessante também. E então, eu acho que mais ou menos, não sei se eu respondi a pergunta, mas um pouco do que eu posso auxiliar nessa parte. Jana, tu quer complementar alguma coisa sobre? Então, é bem essa lógica, e essa lógica é uma característica há anos, né? Isso. Quem domina a cadeia, acho que a pergunta do Jags é nesse sentido, quem comanda essas cadeias são esses grandes compradores varejistas. Né? Esse é o domínio dessa cadeia. E a gente, enquanto Rio Grande do Sul, sempre tivemos, e na época do supercluster do Schmitz, né, sempre fomos uma indústria muito bem reconhecida por esses varejistas, né? A gente conseguia entregar grandes volumes em pouco tempo com qualidade, né? Eram os diferenciais assim do Brasil, né? E de produtos de couro, produtos bons, né? O que vai acontecer é que vai entrar a China aí no início fazendo sapato muito ruim. Inclusive, conta a lenda, né, Alessandra, que algumas empresas gaúchas compravam, numa determinada época, compravam calçado chinês
melhoravam, faziam melhor costura, faziam melhor colagem e vendiam no mercado nacional, porque isso valia mais a pena do que produzir aqui. Mas isso foi no início, né? Depois, a China vai melhorando também os seus processos, né? E é a venda em escala. Então, não só volume, né? Mas é volume em tempo, né? Curto, sempre um tempo curto, né? Para logo atender essa demanda. A indústria da moda funciona muito assim, então... Exato. E outros 2 pontos que eu lembrei, o primeiro foi que o nosso início de internacionalização começou ali no final da Segunda Guerra Mundial, onde os Estados Unidos demandou, então, botas de couro. E foi aí que o Rio Grande do Sul começou, então, a sua exportação. Então, a gente vê que já vem aí uma questão de demanda e não uma própria iniciativa do Estado, né, do polo, então, produtor. E aí, a partir disso, a gente começou a ficar dependente só que nós produzimos nós produzimos ainda bons calçados de couro, né? Este é um diferencial. E então, com isso, a gente foi passando a exportar cada vez mais para o mercado. Só que o problema foi que nós ficamos muito dependentes dos Estados Unidos. E a gente percebe que o Brasil e o Rio Grande do Sul tentaram encontrar outros destinos, mas em nenhum momento conseguiu encontrar grandes parceiros como os Estados Unidos. E outro ponto que também me remete bastante é a capacidade de produção. Quando a gente compara a capacidade de produção do Brasil, ou mesmo do Rio Grande do Sul, em relação à China, é muita coisa. A China representa hoje mais da metade da produção mundial de calçados. Nós representamos ali, como a professora apresentou, cerca de 4%. Então, assim, nós teríamos capacidade de produção tão forte quanto a China, aí teríamos que ver esses pontos também que são bem importantes, eu acredito. Só para complementar, o que se comenta muito, né? Isso era muito forte, que a indústria calçadista ela não sabia vender, era comprada, ela não vendia, ela era comprada, né? Então, na ideia de que vem aí esse varejista com o modelo do calçado pronto, com a quantidade que ele queria e botava, né? Colocava a demanda ali no mercado e as empresas saíam, então, a produzir, né? Não é pouca coisa isso, né, gente? Eu acho importante desenvolver uma capacidade de produção em escala, em pouco tempo, quer dizer, com toda uma cadeia envolvida com isso, tem que ter matéria-prima, né, rapidamente fornecida, quer dizer, tem muita coisa que envolve isso, então é importante, né, a questão é que estes elementos não foram suficientes, né, quando muda aí, os novos players entram e também com uma competência de colocar um produto, né, no mercado bom, que é o que o chinês vai fazer, essencialmente. Então, é por isso que eu disse, né, na apresentação, que a nossa inserção é periférica, né? Nesse sentido, ela é periférica, e isso gerou uma fragilidade de concorrência. Alessandro, tu quer comentar mais alguma coisa, ou posso... Pode ir para a próxima. Eu não sei se eu entendi bem tudo que o Cássio falou, mas a questão da escala, né? Cássio, do Rio Grande do Sul, a competição, né, basicamente é escala, né? É escala. O que a gente tem na indústria calçadista, e com a tua fala eu me lembrei muito disso, e me lembrei das várias visitas que eu já fiz, né? A gente tem a convivência de empresas com técnicas produtivas muito distintas, né? Então, desde aquelas mais bem organizadas e, né, mais bem equipadas, mesmo em termos de equipamentos, né, também tem aquelas que fazem uma coisa mais artesanal, né, mas, indiferente disso, existe uma heterogeneidade aí muito grande. Mas, quando a gente vai olhar para os números e vai olhar aí grande parte da indústria, né, de calçados, ela é uma indústria que concorre no volume. No volume. Então, a produção realmente em escala, cada empresa tem uma lógica de organização, se é por módulos, se é por esteira, se é cada uma vai seguir, né? Mas existe aí uma lógica de produção em escala. Claro que existem empresas que atuam também de outra forma, né? Uma Schultz, uma Arezzo,
uma Jorge Bishop, né, que produz no Rio Grande do Sul. Essas estão produzindo com uma característica de tentar botar um produto diferenciado no mercado, fazer a sua própria coleção, com as próprias cores que eles definem, etc., né? Mas isso aí é uma parte ainda, em termos percentuais de produção, pequena, né? Produção em escala. E aí, nessas empresas convivem, assim, a gente... Faz tempo que eu não visito as empresas calçadistas, né? Passando a pandemia, voltarei a isso. Mas a gente vê, assim, empresas com máquinas super modernas, de um lado, mas também de outro lado, as máquinas mais manuais, porque dependendo do pedido e dependendo do volume, eu vou para um lado ou vou para o outro, né? Isso é comum. Ótima dica da Pintec. Ótima dica essa da Pintec, né? A gente pode, sim, avançar nesse sentido. Posso complementar um pouquinho da resposta? Pode, claro. Cássio. Tu estava comentando da questão, então, da produção no Rio Grande do Sul. O que a gente vê de diferente comparado à Franca, que talvez eu não conheço bem o polo, sei que ele existe, sei dos outros polos, mas eu conheço um pouco mais o Rio Grande do Sul. O que a gente vê de diferente é que aqui existem muitos ateliês, e a gente consegue perceber isso também, porque aqui, quando a gente pega a média de trabalhadores numa empresa, ela é bem menor do que a média nacional. Então, a gente tem vários ateliês e várias empresas que produzem terceirizados para outras empresas de calçados. Porque hoje a gente tem muitas empresas que são montadoras. Então, o que acontece? Várias empresas produzem apenas parte, e aí depois vai para uma grande empresa que faz a finalização. E isso também está muito relacionado com a produção de calçado de couro, que é uma produção muito mais artesanal do que quando a gente pega um calçado esportivo, por exemplo, ou um calçado vulcanizado, que ele consegue ser feito em boa parte numa máquina, onde ele faz, vamos dizer assim, metade dele consegue ser desenvolvida numa máquina, né? E já um calçado de couro, não, tu precisa fazer vários detalhes, então tu precisa de várias mãos. E aí muitas empresas podem optar, então, por ter um serviço terceirizado para poder depois só chegar lá na empresa, de fato, onde tem a grande escala, vamos dizer, ou a grande linha de produção, e só fazer a montagem desse, para não precisar fazer as pequenas partes. Isso é uma característica que eu percebo aqui no Rio Grande do Sul. Não sei como isso se apresenta nos outros polos, mas é uma característica bem forte por ser calçado de couro e calçado feminino, né? Exato. Quanto à escolaridade, eu achei bem interessante as observações de vocês. Eu até fiquei pensando, sim, da gente buscar esses dados e tentar entender um pouco melhor, né, a particularidade aqui no calçados, mas talvez a gente possa pegar por grupo de indústrias, né? A indústria intensiva em mão de obra, e as indústrias nas outras classificações. A minha percepção, minha intuição, aliás, é de que isso é uma característica em geral, né? Porque houve um movimento nacional de ampliação da escolaridade, tá? Então, mas a gente não tem ainda, não sei bem como analisar isso, essa escolaridade ainda ela não tem ela não é ainda um fator determinante de salário, né? Não, para a indústria calçadista não foi, o que houve foi exatamente isso, né? Uma redução no nível salarial, ao mesmo tempo que tem um aumento de escolaridade. Então, concordo, acho que a gente tem que fazer essa comparação, né? Até para entender um pouquinho melhor esse movimento, mas eu tendo a entender da seguinte forma: há um volume de mão de obra, e esse volume de mão de obra ele teve alternativas para se qualificar mais nos últimos anos, né? Pensando nas políticas públicas, ele se qualificou, mas isso não impactou no seu salário, dado também que ele é uma indústria que vai sendo pressionada por custo, né? Então, talvez em outros setores, com uma outra realidade, essa escolaridade... Mas me chamou bastante atenção a gente discutindo, a Alessandra e eu, durante o trabalho, e um pouco... mais um elemento frustrante, na verdade, né? Porque a gente sempre pensa, tem que educar, tem que escolarizar, claro, tem outros movimentos que também impactaram aí, mas ele é frustrante nesse sentido, né? Tem
uma escolaridade formal maior, mas que não reflete aí numa remuneração e nem, consequentemente, uma qualidade de vida melhor para o trabalhador, né? E sobre a indústria calçadista, eu acho que foi o Cássio também que comentou, a indústria, a questão da crise setorial ou não, indústria de transformação, né? Tem um gráfico até estava pegando aqui, talvez isso nos ajude, Cássio, a pensar um pouquinho. Deixa eu compartilhar minha tela rapidinho. Que a gente faz essa comparação com a indústria de transformação, né? Tem esse gráfico do trabalho que a gente traz, e tem um gráfico que é do trabalho deixa eu ver, é esse? Que é do trabalho... Tá aqui. Tá aqui. Do Paulo Morceiro. Esse gráfico me chama atenção também. Aqui. Vocês enxergam? Uhum. Sim. Esse gráfico é da tese do Paulo Morceiro, né? Essa tese ele defendeu em 2018, então vai até 2015 ali os dados, né? Ele discute a questão da desindustrialização, né? Ele está mostrando aqui, então, esse em particular, né? Os setores que mais reduziram a participação no PIB, né? Da indústria de transformação. Então, desde 80, né? Até 2015. Vários, né? A gente vê uma tendência de queda aí em vários setores. E olhem claro que junta aqui não só calçados, tá? Mas junta ali vestuário, couro e calçados. É a linha cheia, né? A linha cheia sem nenhum desenho no meio. Começa lá, né? Numa queda grande, talvez por questão também dessa, né? Da mudança dentro da própria indústria brasileira, de sair de setores mais intensivos em mão de obra e ir para outros setores, mas vem numa queda grande lá, desde o início da década de 80, cai muito, né? Uma queda muito maior que outros setores, por exemplo, muito maior que a metalurgia e produtos de metal, muito maior que minerais não metálicos, né? Em termos de impacto também, maior que móveis, madeira e produtos diversos. Então, tem um comportamento que é da indústria calçadista, dentro dessa questão, né, de perda de participação na questão industrial, que me parece um pouco maior do que outros setores. Ficou mudo aqui, mas acho que vocês me escutam. Sim, tá. Não, tô aqui. Estamos ouvindo. Então, mas sim, eu acho que a gente tem que dar até para conseguir explicar melhor, né, esse movimento todo. Precisa ir terminando, já quase 6h30 já. Não, só para complementar, no trabalho em si, a gente faz um comparativo com a indústria de transformação total do Rio Grande do Sul, né? Que a gente pega o valor de produção da indústria de transformação do Rio Grande do Sul com o valor real, então, da indústria calçadista, de fabricação de calçados, né? E a gente vê ali que, enquanto a indústria de transformação do Rio Grande do Sul tem um crescimento ao longo do tempo de mais de 20%, a indústria calçadista, então, tem uma queda de mais de 35%. E aí a gente percebe que tem um colapso aí, tem alguma coisa que está acontecendo, né? Um movimento contrário. Só que quando a gente olha para a indústria de transformação, o que a gente poderia fazer até para o próximo trabalho que eu estava pensando agora, é pegar de fato as indústrias de transformações que são tirar fora, eu quero dizer assim, vamos tirar fora aquela indústria alimentícia, porque ela está toda na indústria de transformação, né? E aí ela não nos cabe muito, justamente porque a gente quer trabalhar a industrialização. Então, acho que a gente poderia pegar, e eu sugiro a gente pegar e fazer sobre as indústrias de fato, e tirar fora, então, essas
por exemplo, a indústria alimentícia e tal, que daí a gente pode talvez ver um outro comportamento. Coisas para desvendar não nos faltam, né? Quanto mais a gente desvenda, mais coisa aparece para a gente entender melhor. Mas a gente agradece um monte pela oportunidade, pelas observações, nos ajudaram muito e vão nos ajudar a qualificar aí o trabalho daqui para frente. Depois queremos receber suas observações, Renato, por favor. Tá bom. Tá bom. Mas a gente vai ter que terminar agora, a gente já avançou bastante do horário, pessoal. Então, eu quero agradecer todo mundo a presença virtual. Na semana que vem já tem a programação, já está definida. Na semana que vem, às 5, tá? 17 horas. Vamos usar o mesmo link que a gente usou hoje, tá, pessoal, para entrar. Quem vai apresentar é a Ariana Costa, que é bolsista PNPD na UFSCar, no Departamento de Economia. E o título da apresentação da Ariana é Padrões de Mobilidade dos Trabalhadores Formais no Brasil e Aglomerações. Tá? Então, eu convido todo mundo a estar presente na semana que vem. Obrigado, pessoal, pela presença de todos. Vocês, como eu disse, vocês podem passar esse link para outras pessoas interessadas. A gente não vai colocar nas redes sociais, a gente quer ter algum controle sobre a presença, mas esse seminário é aberto, todo mundo está convidado para participar. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigada, gente. Até logo. Tchau.